como eu estava falando para vocês, né? É a área que atualmente eu trabalho, enfim. Mas ainda é uma área que é pouco conhecida, assim, né? Principalmente durante a graduação, né? Eu acho que o paciente crítico não é algo que a gente vê muito durante a graduação, a gente tem pouco contato, até porque o ambiente de TI é um contato, né, mais difícil, de estágios, de se ter estagiários ali, que é um ambiente realmente muito mais restrito. Então, é uma área que durante a graduação eu acho que a gente vê super pouco, né? De fato, eu comecei a ver, foi, né? Ótimo. De fato, eu comecei a ver depois da graduação, né? Durante a minha residência, mas assim, durante a graduação era muito vago, eu nem sabia, né, do que um nutricionista podia fazer, assim, dentro de uma UTI, tá? Então, aqui agora a gente vai falar um pouquinho, né, também de uma forma um pouco mais geral, né, pinceladas, assim, de como que a gente faz, como é que é a avaliação nutricional do paciente crítico, né? O que tem de diferente dos outros pacientes que estão internados ali, por exemplo, nas enfermarias, né, do hospital, tá? O que tem de diferente o paciente crítico? Primeiro, a gente precisa considerar a doença crítica, né? O paciente crítico, gente, a gente fala que é um paciente, é um atleta que não descansa. O que seria esse atleta que não descansa? É como se o tempo todo, gente, o paciente crítico é como se fosse realmente, de fato, um atleta que não descansa. Você imagina, por exemplo, um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele tem um alto teor ali, né, o valor energético que ele gasta ali na sua atividade física é muito alto. Então, a gente precisa ter uma alimentação muito específica, mas o jogador de futebol, obviamente, ele tem um período que ele descansa, né? Ele joga futebol, ele treina muito intenso, ele tem um gasto muito elevado, ele queima muito o substrato, mas ele descansa, né? Certo? O paciente crítico não, é como se fosse um jogador de futebol, como se fosse um atleta, que ele não descansa, ele está 24 horas por dia nesse ritmo. Então, é um grau de catabolismo, um grau de utilização de substratos energéticos muito elevado. Então, por isso que a gente fala que é um paciente que está em constante risco nutricional. Né? Então, o que seria a doença crítica? O que seria um paciente que passa por essa doença, por algum tipo de doença crítica? Então, a gente fala que o trauma, o paciente crítico, normalmente ele decorreu de algum tipo de trauma, né? Pode ser uma infecção, pode ser uma sepse, pode ser um acidente, é, pode ser um pós-operatório de uma cirurgia complicada, enfim. Então, é um paciente que aconteceu algo ali, um trauma, foi algo que ocorreu e que alterou a homeostase do organismo desse indivíduo, né? A gente tem nós, pessoas saudáveis, sem nenhum tipo de alteração, o nosso organismo, ele tá ali em constante homeostase, né? Ele tá em equilíbrio. Então, o paciente que passa por algum trauma, que passa por algum fator ali agudo de alguma doença crítica, ocorreu algo que fez com que desequilibrasse essa homeostase corporal. Então, aí, decorrente desse trauma, desse evento agudo, aí a gente vai ter uma cadeia de respostas sistêmicas que ocorrem em todos os níveis do corpo, que é para o quê? Para garantir a sobrevivência do meu corpo, né? Então, justamente essa cadeia de eventos, né, de alterações corporais que o paciente crítico passa, é como uma medida de garantir a sobrevivência dele, tá? Ele está num momento agudo, ele está num momento crítico em que a gente vai, né, vai passar alterações justamente para essa pessoa continuar viva, para o meu corpo continuar vivo, tá? Então, aqui a gente vai ter alterações. O que seriam, então, essas alterações que acontecem? A gente vai ter alterações de volemia, né? Ou seja, a quantidade de sangue ali que está correndo. A gente vai ter alterações no débito cardíaco desse paciente. A gente vai ter alterações na oxigenação tecidual. Então, vão ter tecidos que vão estar com nível de oxigenação reduzido, substratos energéticos. Então, a gente vai utilizar os nossos substratos, as nossas fontes de energia mesmo, gordura, carboidrato, proteína, para a gente conseguir fornecer a energia que o nosso corpo precisa. Tá? Então, tendo em mente que o paciente crítico é um paciente que passa por todas essas alterações, né, para manter o seu corpo de fato funcionando, aí a gente já pode entender por que a nossa avaliação ela precisa ser diferenciada para esse paciente, né? Aqui eu coloquei para vocês o que a gente chama de fases da doença crítica. Então, para todo paciente crítico, ele passa por essas duas fases. Isso aqui, gente, sempre cai em prova de residência, tá? É muito clássico. Essa divisão de fase, ebb ou fase flow, tá?
A fase EB seria aquela fase inicial, gente, a fase que ocorre logo após o trauma, ali nas 12 primeiras ou até 36 primeiras horas após o trauma. Ou seja, após um quadro de infecção, o paciente decorreu de sepse, ou após um acidente automobilístico, o paciente teve um acidente de moto grave, sério, ele teve um traumatismo craniano, ou é um paciente que veio do bloco cirúrgico, né, tá grave, fez um procedimento na cirurgia de grande porte. Então, isso são considerados esses traumas, esses eventos agudos. Então, essa fase inicial, até 36 horas após o trauma, esse paciente ele está nessa fase EB, que a gente fala. Então, aqui vai ter uma queda de tudo. Vai ter queda da temperatura corporal, vai ter queda do consumo de oxigênio, vai ter queda do metabolismo. O meu metabolismo ele vai funcionar sempre vai ser o hipometabolismo, a gente vai ter queda da oxigenação tecidual, então os tecidos eles vão estar hipoperfusionados, ou seja, não vai chegar oxigênio na quantidade suficiente em todos os tecidos. E aí, gente, após essas primeiras horas, ele passa dessa fase EB e aí ele entra na fase flow. A fase flow seria ali o início de uma estabilidade hemodinâmica, então o paciente ele já começa a aumentar. Então vai ter aumento de temperatura corporal, vai ter aumento da oxigenação tecidual, vai ter aumento é, da, da pressão arterial, vai ter aumento do débito cardíaco. Aqui o oxigênio ele já vai chegar melhor nos meus tecidos, nos meus órgãos. A gente pode ter hiperglicemia. Aqui também a gente já começa a ter proteólise, que é a quebra da proteína. E essa fase flow, ela também se divide em uma fase que é mais catabólica e uma fase que é mais anabólica. A diferença, essa fase mais catabólica, que dura ali entre 7 a 10 dias, o catabolismo ele está intenso, é um paciente que está hipercatabólico, ele está queimando muito substrato. E a fase anabólica seria o que a gente chama daquele paciente crítico em recuperação, aquele paciente crítico crônico. É um paciente que se mantém naquela estabilidade, ele ainda é um paciente grave, mas é aquele paciente que não está mais naquele período agudo, já é um paciente que atingiu a cronicidade da doença crítica, é um paciente que já está numa fase de anabolismo, que os tecidos, a síntese já está começando, tá? Então, fase ebb, fase flow, tá? Fase ebb, tudo vai cair, queda de tudo, né? O paciente está gravíssimo. Fase flow já é o início de uma recuperação, né? De uma estabilidade, a gente já vai ter um aumento de tudo. Aumento do metabolismo, aumento de temperatura, aumento da oxigenação. Normalmente é aqui nessa fase, na fase flow, que a gente começa a alimentar o meu paciente. Antes disso, na fase ebb, a gente não alimenta. É um paciente que está muito grave, é um paciente que não está oxigenando corretamente, então não adianta jogar alimento nesse meu intestino, porque ele não vai digerir, ele não vai absorver. Isso pode, inclusive, agravar o quadro dele, tá? E aí, então, gente, como é que eu procedo a minha avaliação? Se eu for pensar num paciente que está apenas internado no hospital, né, um paciente ali que está na enfermaria, não é um paciente que está grave, como é que eu faria uma avaliação desse paciente? Eu poderia aferir o peso dele, se é um paciente que deambula. Eu poderia, de repente, se é um paciente que eu tenho ali no meu setor, no meu serviço, de repente fazer uma bioimpedância, né? Se eu atendo, é uma forma de eu avaliar. Eu posso conversar com esse meu paciente, posso fazer uma anamnese nutricional, saber como é que tá, como é que ele está se alimentando, se ele está tendo algum sintoma gastrointestinal, né? Posso saber, conversar. Ou eu posso também aferir dobras cutâneas, né, para ter uma avaliação mais fidedigna, para eu saber o percentual de gordura dele, né, o percentual de massa magra. Então, essas seriam formas que normalmente a gente avalia o nosso paciente, seja um paciente que a gente atende ambulatorialmente, ou um paciente que a nível hospitalar, né, nem sempre a gente tem bioimpedância, mas para a cutânea a gente tem balança. São formas que a gente consegue avaliar o nosso paciente, certo? E o meu paciente grave? Como é que eu avalio um paciente grave, que é um paciente que está entubado, é um paciente que está em coma, é um paciente que não conversa, não fala? E muitas das vezes esse paciente já chega na UTI dessa forma. Às vezes esse paciente é um paciente que está internado a nível hospitalar e ele agrava, né? Então, antes disso, eu já consegui avaliar ele, por exemplo.
paciente que estava na enfermaria, eu já consegui avaliar, e ele só agravou e foi para UTI. Mas, se for um paciente que veio de outro setor, que veio de outro serviço, né, que já chegou entubado, ou é um paciente que eu não conheço, ele já chegou grave, já foi para UTI e já foi logo entubado. Então, é um paciente que eu não tenho história clínica dele, eu não conheço esse paciente. Eu vou ter que fazer uma avaliação do zero. Então, aqui, gente, é muito difícil eu conseguir fazer aquela avaliação mais detalhada que eu fiz, que eu poderia fazer para uma paciente que está com paciente orientado, né? Então, como é que eu faço, então, a avaliação desse meu paciente grave? Paciente que não fala, que não deambula, que eu não consigo aferir o peso, o que eu faço? Gente, aí a gente vai, a partir daqui, a gente vai seguir o que a Braspen nos recomenda, então, para avaliar esse paciente crítico, tá? O que é a Braspen, gente? Se vocês estão matriculados no SATAS, vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Tá? A Braspen, a Sociedade Brasileira de Terapia Nutricional Integral e Parenteral, ela tem várias diretrizes, né? Ela tem diretriz de paciente grave, ela tem diretriz de paciente idoso, ela tem diretriz de paciente renal, paciente oncológico. A UFPA está cobrando todos os anos diretrizes da Braspen. Ano passado, eles cobraram 5 diretrizes da Braspen. Então, eles estão cobrando muito. Isso aqui é um pré-requisito, se você quer fazer prova de residência, é você ler essas diretrizes e decorar mesmo, porque cai bastante. Porque é o que a gente tem hoje em dia de recomendação, gente. É o que a nossa sociedade brasileira nos recomenda. Então, obviamente que as provas se baseiam muito nela para fazer as questões de residência. Então, o que a Braspen nos fala, então? Como é que eu vou avaliar esse meu paciente? Primeiro, né? O que a gente faz? A gente precisa triar esse paciente. Vocês sabem que o primeiro passo da nossa conduta nutricional, o paciente chegou. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou fazer a triagem nutricional desse meu paciente e vou fazer a avaliação nutricional dele, né? Lembre-se que triagem e avaliação são diferentes, tá? Triagem é uma ferramenta que eu tenho para avaliar se esse meu paciente tem risco nutricional, se ele tem risco de desnutrir ali ao longo da internação. A avaliação nutricional é, de fato, a avaliação utilizando tanto os métodos objetivos quanto subjetivos para eu chegar num diagnóstico nutricional do meu paciente, tá? Então, uma não exclui a outra, tá bom? Eu faço a triagem e eu faço a avaliação. Então, quando que eu faço? Gente, eu tenho um limite, eu não posso deixar esse meu paciente na UTI. Ah, quando eu quiser, eu vou avaliar ele. Não, tá? Paciente de UTI é paciente grave, é paciente que provavelmente, muito provavelmente, está em risco nutricional. Então, é um paciente que eu tenho que demandar uma assistência muito mais sensível, muito mais rápida. Ela precisa ser muito mais rápida para esse paciente. Então, eu preciso avaliar, preciso triar e avaliar esse meu paciente em até 48 horas, tá? Meu paciente chegou na sexta-feira na UTI. Eu tenho até domingo para avaliar ele. Tá? Senão, já está fora do padrão do que seria o recomendado, tá? Então, eu tenho até 48 horas para fazer a triagem e avaliação nutricional desse meu paciente, preferencialmente nas primeiras 24 horas. Ah, Marina, mas por que a gente precisa correr tanto para fazer essa avaliação nutricional? Como eu falei para vocês, é um paciente grave, é um paciente que demanda de uma atenção que seja muito mais sensível, mas além disso, gente, o paciente crítico é um paciente que ele vai sofrer com alterações importantes na composição corporal ao longo dos dias, ao longo da sua internação. Então, se eu demoro muito para fazer a avaliação desse meu paciente, quando eu volto, a gente fala que o paciente crítico é um paciente, gente, muito rápido, de alterações muito rápidas. Então, às vezes, um paciente que eu vi pela manhã e eu vou visitar no outro dia já é um paciente totalmente diferente. É um paciente que está inchado, é um paciente que a medida antropométrica dele já não vai ser igual à medida que ele chegou. Então, por isso que a avaliação ela precisa ser muito rápida, preferencialmente nas primeiras 24 horas ali, esse meu paciente interna, porque se eu esperar muito para avaliar ele, o risco dessa minha avaliação não ser tão fidedigna, não ser tão sensível, é real, existe, tá? Aí, e a minha avaliação, né? Então, a minha triagem eu faço em até 48 horas, preferencialmente dentro das 24 horas. A minha avaliação também dentro das 48 horas. Normalmente, a gente aplica na mesma, né, na mesma hora, triagem e avaliação. E eu repito essa minha avaliação, o ideal é que eu repita a cada 7 ou 10 dias, tá? Então, não é eu avaliar e deixar esse paciente eternamente sem avaliação. Eu avalio e daqui a uma semana ou daqui a 10 dias, eu repito essa minha avaliação, que é para eu acompanhar esse meu paciente, né? Para eu saber se a minha terapia está sendo assertiva para ele.
Que ferramentas que eu posso utilizar, então, para avaliar e triar uma paciente? Para triagem, gente, a Braskem recomenda duas. O Nutric Score e a NRS 2002, tá? Se vocês já, né, fizeram estágio, se vocês já tiveram esse contato no ambiente hospitalar, provavelmente você já conhece a NRS 2002. A NRS 2002 é uma ferramenta de triagem considerada padrão ouro no ambiente hospitalar. Ela engloba, gente, todos os pontos subjetivos e objetivos que a gente precisa para determinar ali se uma paciente está em risco nutricional. Então, aqui eu trouxe para vocês a NRS 2002. A gente tem essa parte inicial aqui da triagem, né? Onde a gente considera questões um pouco mais objetivas, a gente precisa pelo menos ter o IMC desse paciente, né? Ter um IMC menor que 20,5. Se é um paciente que perdeu peso nos últimos 3 meses, se é um paciente que teve a sua ingesta dietética reduzida na última semana, ou se é um paciente que está gravemente doente, se eu marquei sim para uma dessas perguntas, aí eu respondo essa etapa 2. Essa etapa 2 aqui já são questões um pouquinho mais subjetivas, são questões que eu preciso ter ainda um pouquinho de informação desse meu paciente. E olha só, ele pontua 0 se ele está com estado nutricional normal, né? Aí ele começa a pontuar de acordo com o IMC e a ingesta alimentar dele. Então, se é um paciente que perdeu peso, se está com IMC baixo, ou se alimentou 50% a 75% das necessidades nutricionais, ele pontua 1, né? E isso vai aumentando conforme a gravidade. E aqui ele considera a gravidade da doença. Então, por exemplo, pontuam 3 já se é um paciente de trauma, se é um paciente de transplante de medula óssea, ou se é um paciente em terapia intensiva, tá? A pontuação da triagem o paciente que pontuou 3 ou mais já é considerado em risco nutricional, tá? Então, essa triagem aqui é que a gente mais utiliza a nível hospitalar, porque ela é bem simples, ela é bem fácil, ela é super rapidinha de ser preenchida, ela não demanda de muitas medidas, nada do tipo, né? Se o paciente souber o seu peso, a gente nem precisa ferir o peso dele, né? Então, ela é muito fácil de ser aplicada. É uma das recomendações, né, da Braskem, que a gente faça a NRS para esse paciente. Porém, gente, qual é o problema de fazer NRS? A NRS, apesar dela considerar o paciente grave aqui como um fator, né, de risco nutricional, ela não é sensível para paciente grave. Ela considera a doença grave, então a gente pode utilizar para paciente grave, mas ela não é tão sensível, né? Até porque, gente, muitas dessas informações aqui são paciente que está entubado, eu não consigo ver, né? Como é que eu vou saber se na última semana ele estava comendo bem? É difícil. Então, muitas das vezes a gente precisa ter questões subjetivas ali que eu não consigo aplicar com o paciente crítico. Em contrapartida, a gente tem o Nutri-Score. O Nutri-Score, esse sim, de fato, é uma ferramenta de triagem nutricional feita para pacientes críticos. Então, ela avalia o risco nutricional de pacientes graves. Se a gente for ver aqui o Nutri-Score, ele pouco fala, na verdade, sobre aspectos nutricionais. Na verdade, ele nem tem aspectos nutricionais. O que ele considera é a idade, é a pontuação no Apache e no SOFA, que são índices ali utilizados pela equipe médica de prognóstico desse paciente. Se ele tem comorbidades associadas, se ele estava internado e a dosagem da IL-6, né, que é uma proteína inflamatória. Então, se eu tenho todos esses dados aqui, eu consigo chegar na pontuação desse paciente para dizer se ele tem risco ou não, tá? Eu também tenho uma forma da Nutric que não tem a IL-6. Porque, gente, dos entraves da gente utilizar o Nutric na UTI é que a IL-6 ela não é dosada rotineiramente. A gente quase nunca dosa, e principalmente para fazer triagem ainda de paciente que é logo lá no início. Então era muito difícil as pessoas conseguirem utilizar o Nutric. Então, por isso que eles fizeram como se fosse uma forma do Nutric sem a IL-6. Quando a IL-6 está indisponível, eu também consigo só com esses dados aqui, que são mais fáceis da gente conseguir, tá? E essa sim é a ferramenta de triagem específica para paciente crítico, tá? Então, lembrando, o que que a Braskem recomenda? Que a gente pode triar o meu paciente tanto pelo Nutric quanto pela NRS. Porém, o Nutric é mais sensível para paciente crítico, a NRS tem um risco maior da gente superestimar o risco nutricional, porque praticamente todos os pacientes vão dar com risco, tá?
E aí, a minha avaliação nutricional, né? Então, eu já triei meu paciente, e aí eu vou avaliá-lo agora. O que que eu vou fazer na minha avaliação nutricional? Gente, a avaliação nutricional do paciente crítico, ela também tem muitos entraves, ela tem muitos. Tem muito risco da gente acabar superestimando ou subestimando, porque é um paciente que está com alterações corporais muito significativas. Então, a própria avaliação antropométrica, ela já tem um risco, um viés ali muito grande de você fazer uma avaliação que não seja muito sensível, que não seja tão fidedigna de fato, tá? Então, primeiro, eu posso utilizar marcadores bioquímicos para paciente crítico, como aquelas proteínas plasmáticas, albumina, pré-albumina, transferrina? Poder eu posso, porém, para paciente crítico, existe um risco muito grande de você não avaliar corretamente. Porque para esse tipo de paciente, isso a gente vai ver na aula de paciente crítico, ocorre uma diminuição dessas proteínas plasmáticas por conta da própria doença crítica mesmo. De fato, o metabolismo da doença crítica faz com que a gente tenha uma queda dessas proteínas plasmáticas. Então, quando a gente vai avaliar essas proteínas para marcar desnutrição, não vai ser fidedigno, porque no paciente crítico vai estar em queda, vai estar baixo, entendeu? Então, para esse paciente, as alterações laboratoriais, elas também vão ser complicadas. A avaliação laboratorial vai ser também complicada da gente utilizar como parâmetro de desnutrição, tá? O que que a gente pode utilizar de ferramenta que a gente tenha, né, para avaliar, para avaliação nutricional? A Braskem recomenda 3 tipos de ferramentas: o GLIM, a ASG e o NDESP. O Glean, gente, ele é uma ferramenta que ainda está sendo introduzida ainda aqui no Brasil, tá? Alguns hospitais já utilizam. Ele é uma ferramenta teoricamente simples, né? Ele abrange critérios fenotípicos e etiológicos, né? O que que seriam os fenotipos? Perda de peso não intencional, um IMC baixo e uma redução de massa muscular, que a gente pode utilizar por algum método de composição corporal ou até mesmo a circunferência da panturrilha, que é o mais simples de todos. E critérios etiológicos, então, se ele teve redução na ingesta alimentar, ou se ele está com algum quadro de inflamação, algum quadro de doença aguda ou crônica. Aí eu vou chegar nessa minha avaliação. Então, ele é um método, gente, basicamente é um método subjetivo, o Glean, né? A gente tem ali o IMC, que é um método objetivo, mas ele é um método muito subjetivo que a gente chega no diagnóstico nutricional. Então, a gente pode utilizar ele, né, desde que o seu serviço conseguir implementar o Glean, ele ainda está sendo muito implementado, ele ainda está numa fase de implementação ainda, né? A gente tem o Endiespen, que é esse aqui que eu trouxe para vocês, que é uma ferramenta de avaliação da Aspen, desculpa, que é a Sociedade Americana de Terapia Nutricional Integral e Parenteral. Basicamente, também, gente, também ele alia métodos subjetivos com objetivos. Então, avaliar a gestão energética desse paciente, se ele teve perda de peso, o que que eu achei no meu exame físico para esse paciente, como é que tá a massa gorda, a massa magra dele, se ele tá com algum tipo de acúmulo de fluido, né, ou seja, edema, como é que tá a força de pressão palmar desse paciente, então precisa utilizar o dinamômetro, ou seja, já é mais complicado eu fazer isso para um paciente que está entubado. Eu não vou conseguir, obviamente, fazer, verificar como é que está a força de pressão palmar desse paciente, tá? Aqui seria mais no caso de pacientes que estão em UTI, mas que estão conscientes e orientados, né? Nem todo paciente de UTI está entubado, está grave, né? Quer dizer, está nesse estado de gravidade. E a gente tem a SG. A SG eu não coloquei aqui, mas a SG, gente, ela é também padrão ouro para fazer avaliação nutricional de pacientes, de forma geral, pacientes hospitalizados. Então, ela avalia a ingesta alimentar desse paciente, ela avalia se ele perdeu peso, ela avalia a funcionalidade, a presença de sinais e sintomas, ela avalia a capacidade funcional dele, se é um paciente que consegue deambular, se é um paciente que é totalmente dependente para fazer as suas atividades, tá? Então, também pode ser. Dessas ferramentas aí, a que a gente mais utiliza, que é mais fácil, que a gente tem mais familiaridade é a SG, tá bom? Só que também a SG eu preciso de dados subjetivos. Ou seja, gente, para o paciente crítico também é muito difícil eu conseguir aplicar a SG se eu não conseguir, se eu não ter a história clínica dele, se não é um paciente que eu já conheço, se eu não conseguir contato com o familiar, porque se for um paciente entubado, né, se estiver em coma, eu não consigo conversar com ele. Quais outros pontos, então, da minha avaliação nutricional? Então, eu posso fazer a minha avaliação antropométrica, óbvio, né?
Tudo precisa ser estimado praticamente, né? Já que eu não vou conseguir pesar esse meu paciente. Existem UTIs que têm leito para uma balança. Então, por exemplo, aqui seria um leito que teria uma balança acoplada, né? E a gente consegue verificar o peso dele. Seria uma medida. Então, a minha avaliação antropométrica, como eu falei para vocês, ela é comprometida, porque é um paciente que tem alterações corpóreas de composição corporal muito importantes, né? Então, se eu demoro muito, gente, o paciente crítico é um paciente que ele incha muito. Ele tem essa distribuição de fluidos muito alterada. Então, por exemplo, eu vou tirar uma circunferência da panturrilha, a perna dele está inchada. Obviamente que não vai ser fidedigno, eu não vou conseguir verificar. Porque é fluido, é água, né? Se eu vou aferir uma circunferência do braço, se eu demorar muito para fazer isso, ele também está com o braço inchado. Então, também eu não vai ser uma avaliação fidedigna, entendeu? Então, a avaliação antropométrica ela precisa ser feita muito rápida e ela tem esse porém com o paciente crítico. Então, eu posso utilizar, gente, o diagnóstico clínico dele, exames laboratoriais, exame físico, antropometria, ingesta alimentar, se eu tenho esse dado, avaliação funcional, se eu consigo fazer com ele, né? São métodos que eu posso utilizar para chegar no diagnóstico nutricional. Ou seja, o ideal é que eu não utilize somente um método, que eu faça uma avaliação que eu consiga abranger o mais possível de métodos para eu chegar no meu diagnóstico nutricional. O que a gente tem hoje de novas tendências para avaliar nutricionalmente um paciente crítico? Eu posso utilizar, gente, avaliação de composição corporal. Então, eu posso utilizar bioimpedância, eu posso utilizar tomografia computadorizada, posso utilizar ultrassonografia, tá? São métodos que eu posso avaliar, principalmente massa muscular para esse paciente. Então, posso utilizar exames de imagem, como a toma, posso utilizar ressonância magnética, posso utilizar ultrassonografia para verificar mesmo a quantidade de massa magra desse meu paciente. Aqui eu coloquei para vocês, seria uma tabelinha, né, do que seriam as vantagens e desvantagens de cada método de avaliação para a massa muscular, né? Então, antropometria. Eu teria uma baixa confiabilidade, porque como eu falei para vocês, né, se uma paciente que está com uma perna inchada e demasiada, eu vou fazer essa circunferência da panturrilha, obviamente, a gente vai ter uma baixa confiabilidade, né? Ele está inchado, eu não vou conseguir verificar o que é massa muscular, o que é líquido. Dobras cutâneas e circunferências também são pouco confiáveis, né? A aferição do peso e altura são importantes, até para fazer o cálculo, né, da minha prescrição dietética, eu preciso ter um peso. Então, vou precisar de um peso para esse paciente, não adianta. Como eu vou pesar ele? Posso ter a cama-balança no leito, como eu falei para vocês, ou eu posso utilizar um peso que eu já saiba desse meu paciente, né? Eu posso conversar com o familiar, qual que seria o peso dele, ou eu posso estimar o peso dele, que é o que a gente costuma mais fazer. Porém, a antropometria ela é de fácil aplicação e é de baixo custo, né? A bioimpedância. A bioimpedância, ela tem um viés muito grande da gente utilizar com o paciente crítico. Por quê? Vocês sabem que para a gente utilizar a bioimpedância, a gente precisa estar com uma composição, a gente não precisa ter nenhuma alteração eletrolítica para a gente fazer o exame de bioimpedância, né? Por isso que não é recomendado a gente fazer mulheres em períodos menstruais, não é recomendado a gente fazer utilizando algum tipo de diurético, né? Justamente porque quando a gente tem uma alteração ali de fluidos corporal, o resultado da bioimpedância ele não vai ser fidedigno. Ultrassonografia eu posso utilizar, é uma análise qualitativa e quantitativa da musculatura, né? Então a gente consegue estimar a espessura do músculo desse paciente. É de uma execução rápida, prática, podendo ser inclusive realizada à beira do leito, tá? Então a gente não precisa retirar esse paciente da UTI para a gente conseguir fazer esse exame. O próprio, a gente leva o equipamento até a UTI e consegue fazer lá mesmo, tá? Tem a vantagem que a gente não expõe esse paciente à radiação, né? No caso da ressonância, a gente expõe ele à radiação. Porém, a escassez de valores de referência e falta de protocolos validados. Normalmente, a musculatura que a gente mais utiliza, né, os pontos de corte, seria do quadríceps femoral, tá? Seria essa musculatura que a gente tem alguns valores hoje de referência para a gente utilizar. E a ultrassonografia, a gente pode fazer muito valor de referência do próprio paciente, ou seja, eu verifico a espessura desse músculo e daqui a um certo tempo eu vou reavaliar esse meu paciente para eu ver como é que está a musculatura desse mesmo músculo que eu avaliei.
Se tiver menor, é porque esse paciente está perdendo massa muscular. E a tomografia computadorizada, ele também é considerado um método de referência para avaliação corporal em pacientes críticos, é o que a gente chama de padrão ouro, assim como a ressonância magnética permite a diferenciação das estruturas viscerais, é uma avaliação que a gente tem mais precisa, é o que a gente chama de exame de conveniência, ou seja, o que é o exame de conveniência? É um exame que a gente aproveita para verificar a massa muscular. A gente dificilmente um paciente ele vai para uma tomografia só para verificar a massa muscular, gente. É muito difícil, não existe praticamente isso, a não ser em hospitais, assim, muito protocolados, em hospitais referências, né, que tem um serviço muito fechadinho, hospitais normalmente privados, mas normalmente não é assim que acontece, né? Então, o que que a gente faz? A gente aproveita, o paciente vai fazer uma tomografia ali, então eu posso aproveitar que ele vai fazer essa tomografia para outra investigação de outra coisa, e aí eu posso verificar, né, posso pedir os cortes específicos lá para avaliar a massa muscular dele. Tá? Normalmente, os cortes seriam ali a região da L3, né, da lombar terceira. Diversos valores de referência a gente tem hoje em dia, né? Ou, como eu falei para vocês da ultrassonografia, fazer exames sequenciais com o próprio paciente. Fazer uma vez, daqui a algum tempo eu repito, para eu ver se diminuiu essa espessura de massa muscular, tá? Então, o que que seria o ideal para eu avaliar o meu estado nutricional de uma paciente crítico, né? Então, o ideal, gente, seria eu aliar um conjunto de parâmetros nutricionais. Como eu falei para vocês, a avaliação antropométrica ela é prejudicada, então o ideal é que eu alie dados subjetivos e objetivos para eu chegar num estado nutricional, né? Tentar ser o mais fidedigno possível. E aí, gente, a gente passa para o próximo passo da minha avaliação nutricional desse paciente, é o cálculo da necessidade energética dele. Então, eu já triei esse meu paciente crítico, eu já avaliei ele de acordo com os métodos que eu tenho ali na minha mão. E o terceiro passo é o calcular as necessidades nutricionais dele. O que que é padrão ouro para calcular a necessidade nutricional de um paciente crítico? É a calorimetria indireta, tá, gente? Isso aqui, gente, é questão de prova quase todo ano cai isso aqui. Eles perguntam o que que é padrão ouro para cálculo de necessidade energética de paciente crítico. É calorimetria indireta, tá? A calorimetria indireta, gente, aqui eu coloquei uma fotinho, né, para vocês visualizarem melhor. É um exame, né, um tipo de método, né, de avaliação que ele vai se basear na relação entre o consumo do oxigênio e a produção de gás carbônico. Então, basicamente, ele avalia ali esse processo de trocas gasosas e ele define qual é o quanto que a gente gasta, né? Ou seja, ele define o VET desse paciente, o valor energético dele, e é muito individual, então não é algo geral para uma população, é individual. Cada um de nós vamos ter um um valor energético basal, né, que a gente gasta, que a gente precisa, e vai ser individual, então vai ser totalmente para aquele paciente, não tem como errar, por isso que ele é padrão ouro, porque é o mais fidedigno possível, não é uma estimativa, não é uma fórmula que eu utilizo para uma população geral, não, gente, eu vou estar utilizando para o seu João, para a Dona Maria, vai ser totalmente sensível e real, e fidedigno, né? Por isso que é padrão ouro. Então, eu posso utilizar a calorimetria indireta. É comum eu utilizar? Não, não é comum. Na maioria das vezes, a gente não tem calorimetria indireta. É o que seria o mais indicado, sim, né? Mas se a gente não tiver a calorimetria indireta, então como é que a gente chega nessa necessidade energética? Eu tenho duas formas. Eu posso utilizar equações preditivas ou eu posso utilizar fórmulas de bolso. O que são equações preditivas, gente? São equações que já estão descritas na literatura. A gente consegue chegar ali numa formulazinha, né? Que a gente consegue chegar no valor energético total para esse meu paciente, né? Por exemplo, da equação preditiva que a gente mais famosa, que a gente mais conhece na nutrição é a do Harris e Benedict, né? Que é essa primeira aqui, ó, né? Que a gente tem toda uma formulazinha ali, que a gente utiliza a idade, a gente utiliza o peso, a gente utiliza a altura e a gente chega no gasto energético desse paciente. E a gente também tem a forma de multiplicar ela pelo fator injúria, né? Então, se é um paciente que está passando por algum quadro ali, a gente consegue também multiplicar para aumentar esse valor energético total dele, tá?
Porém, a do Harris Benedict, ela não é tão indicada para paciente crítico, né? O que que é mais indicado? A equação de Ayrton-Jones, a equação de Penn State, a equação de Mifflin, são equações que levam em consideração um estado mais crítico, uma doença um pouquinho mais grave. Então, a gente pode utilizar. Essa aqui seriam as equações preditivas, tá? Aqui tá em inglês, porque eu só consegui uma fotinha em inglês, mas dá para vocês entenderem, né? Basicamente. Ah, Marina, então a gente pode utilizar equações preditivas? Gente, poder pode, mas elas não são muito recomendadas, não é o que a Brasper recomenda. O que que a Brasper recomenda? Por que que a gente não é muito utilizado? Porque, gente, as equações preditivas, mesmo que sejam essas que consideram, né, um fator ali um pouquinho mais de um quadro agudo, elas ainda têm um risco de superestimar ou subestimar muito ainda a necessidade nutricional. E nesse momento mais inicial, que a gente está calculando a necessidade energética do paciente crítico, normalmente a gente precisa fazer um cálculo um pouquinho mais baixo, a gente precisa ofertar menos calorias, porque é um paciente que é, é um paciente que tem um risco da gente hiperalimentar muito grande, tá? É um paciente que está com metabolismo ainda ali mais baixo. Então, a gente não pode ofertar muitas calorias. Então, quando a gente utiliza fórmulas, equações preditivas, o risco da gente superalimentar ele existe, tá? Então, por isso que não é muito recomendado que a gente utilize a equação preditiva para paciente crítico, tá? A gente pode utilizar para outros pacientes hospitalizados que estão ali na enfermaria, tudo. Mas para paciente crítico, o ideal mesmo é que a gente utilize fórmulas de bolso. O que que é fórmula de bolso? É a coisa mais simples possível, gente. É a quantidade de calorias para cada quilo desse paciente. Pronto, é só multiplicar. Então, o que que é recomendado para o paciente crítico? Que eu inicie a minha oferta ali entre 15 a 20 calorias por quilo desse paciente. Ou seja, se é um paciente que pesa 60 quilos, eu vou multiplicar, vamos por 15 por 20, tá? Quanto é que dá 15? 15 por 60, aliás, desculpa. 15 vezes 60. Dá 900 calorias. Tá? Ou seja, eu vou iniciar uma dietinha ali com 900 calorias para esse paciente por dia, que vai dar aproximadamente 15 calorias pelo peso dele. Tá? Aí, ali entre o quarto e o sétimo dia, né, que ele está alimentando, eu já posso aumentar um pouquinho para 25 a 30 calorias. Então, se é um paciente que pesa 60 quilos, posso chegar ali até 1.800 calorias, tá? Isso seria o recomendado. Se for por calorimetria indireta, então eu posso utilizar ali, iniciar com 50% a 70% do resultado que deu ali na calorimetria indireta, e aí eu vou aumentando, progredindo, para eu chegar ali até 100% após o quarto dia, tá? Recomendação de proteína. Recomendação, gente, eu inicio ali com 1,2 gramas, tá? E após o dia D4, eu chego ali entre 1,3 a 2 gramas para cada quilo que esse paciente tem. Então, vamos utilizar, né, o exemplo de um paciente que tem 60 quilos. Então, eu vou multiplicar 60 por 1,5. Vamos por 1,5. Vai dar 90 gramas. Então, ao dia, esse paciente precisa consumir 90 gramas de proteína, tá? Que é o que eu estou prescrevendo para ele. Normalmente, gente, paciente entubado, né? Ele se alimenta por sonda, dieta enteral, tá? Mas aqui seria geral, tá? Seria dieta pré-enteral, dieta enteral, seria a minha prescrição, minha recomendação para ele, tá? Então, gente, basicamente era isso de avaliação do paciente crítico. Vamos fazer uma questãozinha aqui, só uma questão para a gente verificar. Olha só. Essa aqui caiu no CESUP 2019, tem ali um nível de dificuldade que eu classifico ali como médio, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Paciente crítico desencadeia uma resposta orgânica após o trauma grave, pelos seus componentes neuroendócrinos, inflamatório, celular, evoluindo com alterações metabólicas que aumentam o catabolismo e depletam o organismo de nitrogênio, além de provocar profundas alterações no metabolismo glicídico e lipídico. Nesse contexto, marca a alternativa correta. O que seria certo aqui? Letra A. A excreção urinária de nitrogênio pode aumentar entre 4 e 5 vezes os valores basais,
podendo em alguns pacientes atingir cifras de 15 a 40 gramas de nitrogênio ao dia. Por mais que vocês não soubessem dessa afirmativa de 15 a 40 gramas de nitrogênio excretado ao dia, vocês vão ver como as outras, por exclusão, vocês iriam chegar na letra A. Porque olha só, a letra B fala que o objetivo primário da terapia nutricional é aumentar o catabolismo, minimizar a perda de massa magra e melhorar a imunomodulação. Os outros dois estão corretos. Mas, gente, o nosso objetivo não é aumentar o catabolismo, né? Muito pelo contrário, a gente quer minimizar o catabolismo que esse paciente está passando nessa fase. A letra C, a fase de fluxo, que é a fase ebb, é logo após a fase de refluxo, que é a fase flow. Não, a gente viu que a fase ebb, ela acontece primeiro e que a fase flow, ela acontece segundo. D, o início da terapia nutricional deve ser precoce, isto é, 48 horas, de preferência nas primeiras 24 horas após o trauma, desde que o paciente esteja hemodinamicamente instável. Instável não, né, gente? Eu não falei muito de terapia nutricional porque não era o objetivo da aula de hoje, mas a gente só inicia a minha terapia, eu só começo a alimentar esse meu paciente quando ele está hemodinamicamente estável. Não é instável, é quando ele está hemodinamicamente estável. Ou seja, normalmente é na fase flow, quando ele já está iniciando ali uma estabilidade hemodinâmica, ele já está oxigenando melhor. Eu não digo que bem que 100%, que é muito difícil um paciente crítico oxigenar 100%. Mas ele já está oxigenando melhor, ele já está tendo um aumento do débito cardíaco, ele já está tendo um aumento da pressão arterial. Então, tudo isso são indícios de que esse meu paciente, ele está se encaminhando para uma estabilidade hemodinâmica, e não instabilidade, tá? Instabilidade é aquele paciente grave, aquele paciente que está na fase ebb, aquele paciente que não tem como a gente alimentar, gente, porque é um paciente que não vai digerir, não vai absorver, e a gente pode até estar piorando o estado desse paciente, tá bom? Então, esse aqui foi um exemplo de questão que caiu no SESUPA sobre paciente crítico. Gente, basicamente foi isso, né? Terminar aqui, liberar vocês em ponto, não atrasar. Vocês conseguiram entender um pouquinho sobre a avaliação do paciente crítico? Ficou alguma dúvida? Tá tudo bem? Mandei aí um bate-papo. Deu para entender, né? Que bom, gente. Que ótimo. Então, assim, esse foi só mesmo, de fato, assim, uma pincelada, porque paciente crítico é muito grande, são aulas, assim, um pouquinho mais pesadinhas, mais extensas. Aqui eu trouxe, de fato, só o geralzão para vocês, mas é muito bacana, uma aula muito legal. Então, eu convido vocês, né, se vocês estão inscritas já no Sapiens, a gente vai começar nossas aulas agora em maio. Eu vou estar com vocês para falar muito sobre paciente crítico, sobre terapia nutricional. A gente vai ter muitas aulas bacanas, tá? Espero que vocês tenham gostado da jornada. A gente encerra aqui hoje o dia das aulas, né? E agradeço vocês por terem assistido, terem ficado até o final. Qualquer dúvida, gente, se vocês quiserem entrar em contato comigo, perguntar sobre alguma coisa, sobre o curso, perguntar sobre a residência, enfim, sintam-se à vontade, tá? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, Marina_C Campos, lá a gente pode trocar super ideias, tá bom? E a gente vai estar o ano todo aqui fazendo aulas para o SAP, te preparando para quem quiser interesse em fazer residência, tá? Então fica o meu convite. E é isso, gente. Vou dispensar vocês, porque afinal já é 10 horas de uma sexta-feira, né? E é isso, a gente se encontra por aí, tá bom? Obrigada pela presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Beijo, boa noite.